Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 15 até o versículo 21. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15 até o versículo 21. É certo que esse momento na vida de Jesus é um momento no seu ministério, fora da sua morte, claro, é o momento mais marcante. Max Lucado escreveu um livro a respeito desse momento aqui, falando das suas horas, como aqueles 2 ou 3 dias foram intensos na vida de Jesus. Como parecia que não tinha folga. As coisas estavam acontecendo uma atrás da outra, e ele estava lá não sendo levado pela agenda, pelas questões, mas ele estava sendo o tempo todo o condutor delas. Isso é maravilhoso, a gente pensar que às vezes a vida faz isso. Ela vira uma roda viva. A gente nem sabe por que acorda, a gente simplesmente acorda. A gente também nem sabe que hora vai dormir, porque a gente só deita e dorme de cansado, porque a coisa está uma roda viva. E é bom que a gente saiba que o nosso mestre, aquele que é o exemplo da nossa vida, ele viveu isso também. Isso, claro, não foi o tempo todo, nem para nós é o tempo todo, mas existem momentos que são assim. Mas nos momentos em que a gente está na roda viva, não é para a gente se deixar levar por ela, mas a gente ser conduzido como Jesus fez, conduzido pela vontade de Deus, conduzido pelo propósito maior, o propósito dele. Nós vamos ler a partir do versículo 15, foi o último versículo que lemos domingo passado, e a gente vai ler até o versículo 21, tá bom? Fala assim o texto da Escritura. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente. Ele foi sozinho para o monte. Os outros evangelhos falam que ele foi orar. Versículo 16 diz: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Os outros evangelhos falam que era um vento contrário. Eles estavam remando, tentando vencer a força do vento. E claro, o mar estava muito agitado. Versículo 19. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios. Um estádio era uma área de corrida que tinha mais ou menos 185 metros. Faça aí as contas, vai dar mais ou menos 5 quilômetros. Foi o tempo que eles ficaram remando e eles não conseguiram passar de 5 quilômetros, não de velocidade, mas 5 quilômetros o percurso que eles fizeram. Eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Vamos orar de novo, irmãos. Nós não precisamos, Senhor, de nenhum outro rei, senão o Senhor. Permita, Senhor, que nessa manhã nós sejamos tomados dessa verdade. Dá que hoje haja libertação em nossa vida e na nossa casa, Senhor. Que isso possa trazer para nós uma nova maneira de viver. Faça o nosso coração respirar, Senhor. Faça a nossa alma reviver. Traz para nós
não só a memória do que o Senhor já fez, mas a boa esperança do que o Senhor fará. Ajuda-nos agora, Senhor. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Talvez no meu período de ministério, ao longo desses anos, eu falei isso ontem na reunião do conselho, talvez eu nunca tenha vivido um tempo onde tenha recebido tantas notícias ruins ao mesmo tempo. Eu nunca vi tanta gente endividada. Eu nunca soube de tanta doença ao mesmo tempo. É muita gente apertada, muita gente opressa. É muita doença que não tem solução. Afora isso, parece-me que a gente está passando, como o Brasil, por um tempo de despedidas. A gente está se despedindo quase sempre de pessoas amadas. Se não é pelo luto, é porque os nossos parentes, nossos amigos estão indo morar em outro estado e muitos estão indo morar fora do país. A Batista da Lagoinha fez uma convocação através dos seus pastores para a nação brasileira, para a gente poder orar por 21 dias em favor do nosso país. E conquanto eu não seja batista, muito menos da Lagoinha, eu aceitei esse desafio de orar durante esses 21 dias em favor da nossa nação. Pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós como nação, tenha misericórdia de nós como igreja, nesse tempo tão medonho que a gente tem passado. Faz aí talvez uns 4 anos, 3 ou 4 anos que a gente tem passado por uma recessão econômica gravíssima. Eu tenho falado faz tempo aqui na igreja sobre uma crise espiritual. Os nossos pecados nos alcançaram. Quando falo isso, eu falo como igreja. Os nossos pecados nos alcançaram. Deus nos entregou como igreja a nossa própria sorte. Uma igreja que deixou de querer Deus para querer apenas as bênçãos econômicas, a prosperidade. E isso encharcou o evangelho brasileiro, não apenas nas igrejas neopentecostais, mas encharcou as igrejas reformadas também. E mesmo que às vezes no púlpito das igrejas não seja pregado esse evangelho da prosperidade, o fato é que o coração do crente, mesmo do crente que vai para as igrejas onde o púlpito é sadio, o coração dos crentes é um coração que está esperando por uma prosperidade financeira. É isso que ocupa a nossa mente, é isso que ocupa o nosso coração. Os nossos resultados falam para nós sobre a fidelidade de Deus, e não a fidelidade de Deus falam para nós dos nossos resultados. Nós invertemos. Nós fizemos Deus nosso escravo e queremos que Deus esteja submetido aos nossos caprichos, nossos desejos, às nossas expectativas. E Deus nos entregou a isso. Ele falou: se é assim que vocês querem, então é assim que vocês vão ter. E é assim que vocês vão viver, debaixo dos seus caprichos. Alguns anos a gente vive, eu não sei nem precisar quanto tempo, alguns falam 30 anos. Eu sei lá quanto tempo faz, mas alguns anos que a gente vive como nação, um só sobrar de políticos.
entra governo, sai governo, é deposto o governo, há impeachment, há processos, há rivalidade, há crise por todos os lados. E me parece que nós, o único povo na face da terra que tem outro rei, que tem outro governo, que tem outra esperança, me parece que a gente está sendo levado igual. A gente está sendo levado igual aos ímpios, na mesma vala, na mesma perdição, na mesma falta de esperança, como se fôssemos o povo desse mundo, e não o povo da graça, o povo da salvação. Esse texto fala de um contexto maior, por isso eu estou iniciando esse sermão, abrindo meu coração a respeito desse tempo muito sofrido para mim, um tempo de muita tristeza no meu coração, muito abatimento. Graças a Deus, na minha casa tem tido saúde. Graças a Deus, eu não tenho sentido tanto esse efeito na minha própria vida, porque eu também tenho tido saúde. Mas eu tenho visto irmãos meus, gente de caminhada próxima, amigos pastores, amigos da igreja, gente crente, que tem caído nessa vala comum. Isso tem me levado a orar e a chorar. Tem me levado a dizer a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Talvez a coisa que eu mais tenho dito a Deus nesses últimos dias é: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Nós te perdemos, Senhor, nós te perdemos. Nós não te buscamos mais. Veja como o texto está desenrolado para nós. Por favor, dê uma olhada no texto. Versículo 15, que é o final daquele episódio onde Jesus acabou de multiplicar os pães. Falamos na semana passada da providência de Jesus. Ele tinha o interesse de fazer um milagre, de dar às pessoas as suas necessidades. Era o interesse dele, ele iria fazer o milagre. No entanto, por outro lado, ele prova os corações dos discípulos, uma vez que parece pelo contexto, que os discípulos se sentiam responsáveis por aprovisionar para o povo alguns recursos a fim de que eles tivessem o que comer. E essa preocupação humana de, a partir de si, dar alguma coisa para o outro, fez com que Jesus provasse o coração dos discípulos, e como se Jesus tivesse dito para eles: bom, já que vocês acham que são vocês que são os provedores, então façam. E deixou ali que eles tivessem pelo menos um tempo de tormento no interior, querendo aprovisionar o que era necessário, sem conseguir, óbvio. E então ele faz um milagre. Entretanto, o texto de João fala para nós que ele fazia isso só para provar os discípulos, porque desde o começo ele sabia o que ele haveria de fazer. Ele queria revelar a sua boa mão conduzindo a história. Então o texto diz no final que quando o povo estava satisfeito, eles estavam olhando para Jesus, para suas palavras, olhando para a maneira boa com que ele governava, quiseram fazer Jesus rei. É isso que está no versículo 15. Veja como diz: sabendo Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, ele retirou-se. E eu terminei o sermão na semana passada falando sobre isso. Ele sai. Jesus sai do nosso meio. Jesus sai até mesmo desse vínculo do discipulado. Quando a gente confunde a ideia a respeito da vida de Deus. Quando a gente pensa que a vida de Deus é para produzir para nós uma vida de regalo aqui nesse mundo. Não, a vida de Deus é para nos dar uma viva esperança, é para patrocinar dentro da nossa alma um avivamento, é para nos dar paz e para nos dar descanso, mas na alma, no coração.
É justamente nas vicissitudes da vida, no confronto da vida, que esse reino de Jesus governa o nosso interior, governa o nosso coração. Mas os homens queriam proclamá-lo rei segundo os homens. Deixe-me falar aqui do que tinha acontecido nesse momento. Roma era conhecida e se conheceu na história Roma como sendo a sua política, a política do pão e do circo. Isso quer dizer que na cosmovisão daquele povo, um bom governante seria aquele governante que entregasse ao povo trigo para se fazer o pão e desse espetáculos para que eles pudessem amenizar o sofrimento. Você vai entender que naquela época haviam muitos pobres, são chamados de plebe. Esses plebeus eram pessoas simples. Alguns historiadores do século já XX, até do século XXI, falam, olha, essa política, conquanto houvesse essa política em Roma, talvez não conseguisse abranger todo o Império Romano, porque havia escassez, inclusive, para o próprio Império entregar isso para os pobres. Mas esse fato ficou conhecido na história como sendo a expectativa popular, ou seja, o governante, ele precisa de alguma maneira dar para nós um recurso de subsistência, alguma coisa que nos alivie a dura jornada para que a gente tenha o que comer. Os historiadores falam que Roma entregava por mês, mais ou menos, 21 litros de trigo a fim de que se fizesse pão nas casas dos plebeus. O que era pouco, era como, por assim dizer, uma espécie de Bolsa Família, que não dá para sustentar uma família, era só uma ajuda. Mas também Roma patrocinava, não apenas lá no Coliseu Romano, mas também em arenas. Havia arenas naquele período que caberia até 250 mil pessoas. Haviam parques dentro da cidade e haviam áreas de diversão onde Roma patrocinava esse tipo de entorpecimento. Mal comparando, eu falaria que a semelhança do nosso carnaval, a semelhança da nossa festa junina, a semelhança do nosso futebol, coisas que fazem a gente se esquecer da realidade, das coisas que vão nos consumindo diariamente, mas aí passa Brasil e Argentina, quem vai perder? Talvez hoje não tenha tanta força como no passado teve, mas aí a gente vai parar tudo para assistir Brasil e Argentina. A gente vai parar tudo para poder festejar São João, apesar da gente ser crente, né? Mas São João, o que é que São João tem a ver conosco? Adoro comida de milho. Mas o que é que isso tem a ver necessariamente com a festa? Mas o fato é que, seja naquele tempo, seja no nosso tempo, se impregnou na cultura de nós, plebeus, a ideia de que um bom governo é um governo que nos dê, por favor, nos dê recursos, mesmo que sejam mínimos, mas também nos dê, por favor, diversão, porque ninguém aguenta a vida do jeito que ela é. Com essa mentalidade, os seguidores de Jesus, por assim dizer, quando viram Jesus, primeiro, fazendo pão, segundo, fazendo um show. Que é isso? O cara tinha ali poucos pães, poucos peixes e pá, de repente. Mas ele não só fazia esse tipo de show, não. Jesus pegava o cara que era o leproso e curava. O outro era cego e passava a ver. O outro era aleijado, passava a andar. Aquilo era fascinante. Está aí, esse deveria ser rei, porque ele faz o que tem que fazer um governante. Ele nos dá provisão e ele também nos dá diversão. Pão e circo, tá bom demais. Vamos proclamá-lo rei. Calvino, quando comenta isso, fala assim: esse povo, eram em torno de 5 mil, está preciso no texto, falando lá que era pelo menos 5 mil homens. Esse povo era um grupinho de nada em relação ao Império Romano.
Como é que eles tinham esse tipo de ousadia de repente começar a se indispor com Roma para proclamar rei, esse insignificante chamado Jesus, o Nazareno? Eles teriam que ter um outro lastro para poder tentarem proclamar o rei. E então Calvino fala, esse lastro que eles tinham era a interpretação equivocada das Escrituras. Eles olhavam para os profetas no passado e enxergavam o Messias numa perspectiva política. Veja, irmãos, o que aconteceu com o povo foi assim. À medida que eles foram sendo mundanizados, à medida que a cultura do mundo foi entrando no coração deles, eles começaram a fazer a leitura das Escrituras a partir do mundo, e não o contrário, como deve ser. Ler as Escrituras e confrontar a cultura do mundo. A partir do que Deus se revela, a gente vive no mundo. Mas eles estavam tentando inverter. A partir do que o mundo nos apresenta, Deus precisa se conformar. Deus precisa se adequar. Então eles estavam expectando. A expectativa deles era, agora talvez seja um bom tempo para a gente proclamar esse cara rei, porque os profetas falaram de um Messias, e o Messias será o rei. Então nós vamos proclamá-lo rei. Veja que mistura, odienda. Eles, por um lado, pegavam as Escrituras, e as Escrituras serviam de subsídio. Elas mal interpretadas serviam de subsídio para eles acharem que eles podiam pegar Jesus e transformá-lo nesse rei. E por outro lado, eles viviam dentro de uma cultura que tomou eles, a cultura do pão e do circo. Então eles viviam nessa agonia. Alguém vai nos libertar dessa crise, alguém vai nos libertar dessa pobreza, dessa tristeza. Jesus. Mas o texto diz que ele se retirou. E às vezes, essa é a minha impressão. Às vezes parece que Jesus se retirou do nosso meio também. Às vezes parece que ele saiu da igreja brasileira. Nós não queremos ele. Nós queremos usar o ministério dele, usar o poder dele, usar as riquezas dele, mas não queremos a pessoa dele. A multidão ficou aturdida. Os outros evangelhos falam que eles ficaram procurando. Jesus subiu um monte, ninguém sabe como ele desapareceu do meio do povo, subiu um monte e foi orar. E ele está passando a noite lá orando. Eu queria que você entendesse isso, como isso é poderoso, irmãos. Como esse estado de coisas é agonizante. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus entre nós, foi orar. Porque era um caos essa mistura. Era um caos. Então ele foi suportar essa crise em oração. Mas o que é que você tem feito na crise? Eu tenho recebido mensagem do tipo assim: eu tenho me sentido só sou eu. Mas vai orar. Mas orar? Como assim? Já oro. Vai passar a noite orando. Vai fazer vigília sozinho como Jesus. Porque esse estado de agonia deve levar a gente não ao desespero, mas à oração. Não deve levar a gente a um tipo de ignorância a respeito de Deus, mas a uma busca pelo conhecimento de Deus. Vai orar. Então os discípulos pegaram um barco. A narrativa dos outros evangelhos, estou falando aqui de Mateus e estou falando de Marcos, fala que haviam outros barcos também ali, e que as pessoas também pegaram barcos depois. Mas agora na noite,
Foram os discípulos, pegaram um barquinho e começaram a navegar em direção a Cafarnaum. O texto fala do outro lado. Deixa eu configurar isso para você. O lago, ele é um lago de mais ou menos 25 quilômetros e mais ou menos aqui deve dar uns 15 no máximo. Esse lago, ele tem uma série de baías. Você entende isso? O que ele está atravessando não é de um lado para o outro. Ele não iria atravessar 15 quilômetros, mas ele iria atravessar de uma baía para outra, ou melhor, atravessar uma baía nesse lago. Ele iria de Tiberíades em direção a Cafarnaum. Era na mesma margem, só que tinha uma baía, que era uma circunferência grande para quem ia a pé. Então, o processo mais rápido era pegando um barco e atravessar essa baía. Os discípulos pegaram um barco. Só que eles passam a noite todinha tentando lidar com o tempo. Tentando fazer, pela força do braço, eles vencerem o tempo. Vencerem a tempestade. Mas eles não estavam conseguindo. Alta madrugada, diz os textos correlatos, Jesus desce do monte, ninguém, claro, na praia, está todo mundo dormindo, mas a multidão ainda continua lá, esperando para ver se Jesus aparece. Jesus desce um monte e vai andando por sobre as águas. E se eles já estão a mais ou menos 5 quilômetros de distância, esse é o percurso que Jesus anda a pé sobre as águas. Ele vai em direção aos discípulos, os outros evangelhos falam que eles tomam um susto, eles pensam que é um fantasma. Calvino, comentando isso, fala assim: toda vez que a nossa relação com Deus ela está misturada com o mundo, faz com que a gente não consiga mais reconhecê-lo. E a gente termina criando fantasmas na pessoa de Deus. A gente termina criando ídolos na pessoa bendita do seu Filho. Eu achei isso extraordinário. É isso mesmo. Toda vez que o nosso coração está quebrado, e toda vez que a crise conseguiu se assenhorar do nosso interior, nós não conseguimos mais vê-lo como ele é. Mas tomados de pavor, nós começamos a criar nele ídolos, como se ele não fosse quem ele é. O único Senhor e o único governante de toda a história. Ele vem a pé, o texto fala que Pedro, tomado de medo, fala assim: se é o Senhor, então deixa eu ir. E ele vai andando sobre as águas, ele afunda, Jesus puxa ele e eles entram no barco. Mas o texto fala assim para nós, dê uma olhada, por favor. Versículo 17. Eles passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Se fazia escuro, Jesus ainda não viera ter com eles. Gosto disso. Ele deixa. Esse é um tempo de crise e ele deixa. Seus discípulos, não a multidão, mas seus discípulos. Seus discípulos precisam ter a crise pessoal. Ele deixa. No meio da crise da multidão, não necessariamente é a crise dos discípulos. A crise da multidão é essa crise de pão, essa crise de diversão, essa crise de, por favor, faça a vida valer a pena, faça a vida ser confortável. Essa é a crise da multidão, mas não a dos discípulos. Eles já conheciam um pouco mais Jesus, mas eles agora estão se sentindo sós como a multidão, e no entanto eles estão como a multidão agindo contra as circunstâncias apenas na força do braço. Então deixa eles viverem uma crise. Deixa os discípulos, sem que sejam de fato abandonados, viverem um tempo de crise para que eles amadureçam e finalmente reconheçam quem é Jesus e assim creiam. E essa fé renovada pela crise, essa fé que faz a gente de repente transcender e começar a crer num governo maior do que o governo humano,
ela precisa ser amadurecida muitas vezes por essa crise. O cansaço que muitas vezes está tomando nosso coração é o esforço da força do braço tentando vencer as ondas, tentando vencer o tempo. A gente continua remando, a gente continua se esforçando, a gente continua tentando ver se a vida vai. Mas a gente não consegue avançar. Versículo 18 fala: o mar começava a empolar-se, agitado pelo vento que soprava. Já falei que lhes era contrário o vento. Então versículo 19 diz: tendo navegado esses 5 quilômetros mais ou menos, eles conseguem ver Jesus andando sobre as águas e aproximando-se do barco. E a única coisa que lhes restou foi ficarem possuídos de medo. Jesus está... Outro texto, o Evangelho de Marcos, fala que a intenção dele era passar em volta do barco e tomar a dianteira do barco. Esse elemento me parece ser extraordinário. Essas coisinhas, elas fazem uma diferença na percepção. Eles estão agoniados. Talvez você já esteve num barco a remo e consiga mentalizar isso. Eles estão agoniados. Aqueles caras conhecem o mar. Cafarnaum, o lugar onde eles vão aportar, é o lugar deles. É a casa deles. Eles conhecem o porto de Cafarnaum. Essa região entre Tiberíades e Cafarnaum era o lugar que eles mais navegaram a vida toda. Eles estão, por assim dizer, em casa. E eles estão navegando. Quando você está navegando, você está remando. Claro, ficava um grupo aqui, outro aqui, e eles estavam remando. À medida que eles faziam isso, aparentemente o horizonte só é para frente. Eles não conseguem ver absolutamente nada ao seu lado. Então Jesus está arrodeando o barco para chegar pela frente, para tomar a dianteira da situação, para que eles possam ver Jesus, porque eles estão tomados pela crise. Mas quando eles veem Jesus, eles são tomados de medo. Eu gosto disso, irmãos. Me parece que às vezes a única maneira da gente deixar uma crise é quando o medo por Deus se torna maior do que a crise. Quando o medo, por exemplo, a gente tem medo que falte alimento, tem medo que falte recursos para pagar uma conta, tem medo que falte sei lá o quê, falte recursos para a nossa saúde. E o medo vai dominando a gente. Mas de repente a gente precisa de uma mexida de Deus que faça a gente suplantar o medo pelo temor. Quando finalmente a pessoa de Deus se torna maior do que o medo, maior do que a situação. E aí eu vou dizer uma coisa para você que me parece evidente no texto. Jesus está convertendo os discípulos de uma expectativa, a expectativa de conforto, como a multidão tinha, para uma expectativa de um rei, de um governo de Deus. É por isso que o texto diz, versículo 20, quando Jesus viu o temor deles, disse-lhes: sou eu. O Evangelho de João usa isso várias vezes. E depois você vai ver no discurso que segue, Jesus falando, eu sou. Quando Jesus usa essa expressão, eu sou, ele está se referindo à pessoa do Deus Pai. Ele está falando que é Deus. Ninguém usa essa expressão do jeito que Jesus usa. Jesus está citando o que Deus falou para Moisés. Ele está falando, o único que tem esse poder de dizer quem é, sou eu sou. Os discípulos sabem disso. E isso causa espanto ainda maior neles. E por isso Pedro diz, se é o Senhor, ou seja, se é Deus, não é um fantasma, mas é Deus, então deixa eu ir até aí. Porque é Deus que está diante. É Deus
que faz as coisas darem certo, mas não para que a gente viva uma vida de conforto, mas que a gente viva uma vida de adoração. É Deus. Versículo 21, então diz assim: então eles de bom grado o receberam. Venha, Jesus, por favor. Senta aqui. Você percebeu, irmão? No momento, os discípulos têm como foco as necessidades do povo. O foco não é Jesus. A atenção não é para Jesus, é as necessidades. No outro momento, o foco é o caos do vento e o caos do mar. Circunstâncias. O foco não é Jesus, o foco são as circunstâncias. Mas agora, o foco ficou todo em Jesus. Jesus conseguiu reconduzi-los ao único e verdadeiro foco. Sente aqui, Jesus. O Senhor faz bem estar no nosso meio. Nós não vivemos uma religião onde a gente busca a Deus para a vida dar certo. A gente vive uma religião que a gente busca a Deus porque a gente o ama. Porque a gente o quer. E a vida pode até dar errado, mas a gente o ama e a gente o quer. A gente o deseja. É assim, irmão? A gente quer que ele esteja no nosso barco. Mesmo que o barco afunde, o que é muito improvável. Mas quando a gente quer que o barco não afunde, a gente não necessariamente quer ele. Querer ele é querer ele. De qualquer jeito ele. Então o texto diz para nós que o receberam. E então um barco chegou ao destino planejado. Eles chegaram a Cafarnaum. Depois o texto segue falando que a multidão pergunta: mestre, como é que o senhor chegou aqui e tal? Porque eles não viram Jesus em nenhum momento passando. Um barco chegou ao destino. Chegou. Deixe-me dizer, você é uma carta que tem um selo que garante a chegada ao destino. Você, quando foi salvo pela obra de Cristo, você foi batizado, você foi selado pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que Deus simplesmente se comprometeu em fazer você chegar até o destino. É por isso que nós acreditamos na predestinação. Tem um destino para a nossa vida. E seja aqui na terra, ou seja lá no céu, que para mim essas coisas se confundem, não se confundem, elas se fundem no próprio Evangelho, elas se entremeiam. O fato é que o nosso destino já está garantido, já está certo. A direção da vida, o lugar onde a gente vai chegar, já está comprometido por Deus. Nós vamos aportar no porto seguro. Pode ter certeza que mesmo que a viagem seja cheia de empecilhos e de caos, pode ter certeza que os governantes, mesmo fazendo da gente gato e sapato, pouco importa, porque a gente vai chegar aonde Cristo disse que a gente chegaria. E mesmo quando parece que ele está ausente do barco, e parece que ele nem se importa, por vezes ele deixar a gente no caos e na crise, sem que haja a aparente presença dele, ainda assim ele se importa, ele chega e ele leva ao destino. Porque a obra de Cristo, ela começa em nossa vida por meio do Evangelho lá na cruz. E o texto diz para nós que essa obra de Cristo foi antes da fundação do mundo. Antes que você existisse, Deus já pensava no propósito da sua existência. Já havia um rumo certo antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe.
Deus já pensava em você e lhe salvava na eternidade em Cristo Jesus. E quando Ele pegou você e tirou você do império das trevas, e tirou você do inferno e da morte eterna, Ele disse: eu dou um destino santo e um proveito eterno para essa vida. Então Ele pega você pela mão, e agora Ele guia você. E se por vezes Ele deixa você passar pela tormenta, se por vezes Ele deixa você aparentemente ficar só, pode ter certeza que é para que você o aprecie mais, para que você o queira mais, para que você se devote mais, para que você o adore mais, porque a vida com Deus é para Deus e não para nós. Porque a nossa salvação é estarmos salvos de nós mesmos. Porque a nossa salvação é estarmos salvos desse mundo. Porque a nossa salvação é estarmos para sempre desfrutando a bendita presença do Pai. Ou não cremos no que Ele falou? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ou não cremos? Pois a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Talvez hoje a gente possa tomar uma decisão aqui. Uma decisão que vai ser tomada de novo. E de novo, e de novo, em vários momentos da nossa jornada. Mas talvez você está sendo levado pela vida, num fluxo. Ou talvez você está agonizando, perdeu ele de vista, não consegue mais nem senti-lo. Ou talvez você está na força do braço tentando remar contra a maré. Seja lá como for, existe uma decisão a ser tomada aqui. Nessa manhã, quando Ele vem ao nosso encontro, como você quer a sua vida? Você quer a sua vida regida por pão e circo? Uma vida de conforto nessa terra, onde os recursos cheguem, onde você tenha diversão? Essa é a vida que você quer? Pois eu quero dizer para você, irmão, se essa é a vida que você quer, você está no lugar errado. Boa Viagem com os Tubarões vai dar mais isso para você do que esse templo. Você quer essa vida? Uma vida de lazer, uma vida de conforto? Deixe-me dizer, vá fazer seu curso na universidade, vá tentar o seu programa de intercâmbio lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Austrália. Você quer essa vida de conforto? Então, por favor, vá tentar ser maior do que os outros. Vença as concorrências, vença pelo seu poder e pela sua força. Você quer essa vida de conforto? Pois então busque uma herança, busque um casamento aí onde você consiga ter a herança do outro. Você quer essa vida de conforto? Faça tramóias. Quer uma vida de conforto? Negligencie os princípios bíblicos e comece a se corromper. Não pague os tributos, dê um jeitinho na sua vida. Você quer essa vida de conforto? Eu quero dizer para você, o último lugar que você deveria estar assentado aqui nessa manhã. Porque esse barco não é o barco que traz o conforto. Esse barco não é o barco que vai dizer para você, está tudo bem e vai ficar bem. Esse barco, ele só quer uma coisa, que Jesus esteja nele. Porque é a Ele que nós exaltamos, não a vida de conforto. Não a vida de conforto. Não a vida que dá certo. Não a vida do hedonismo, não a vida do prazer, mas a vida cujo prazer e o hedonismo é em Deus, cuja glória está em Deus, cuja alegria é a vida eterna, cuja plena satisfação é um gozo dentro do coração que não termina. Você precisa tomar uma decisão. Porque talvez você está no lugar errado. Era melhor estar em Porto de Galinhas. Era melhor você ir para Caruaru, na Saforró. Ainda é São Pedro ou não? Foi ontem, né?
talvez devesse desfrutar um pouco mais dessa vida, porque você está perdendo tempo com a religião. Perdendo tempo. Porque Deus não vai fazer você ter uma vida de conforto, irmão. Preste atenção. Quando você começar a ter um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de recurso, você vai ver o seu irmão do lado. E seu irmão do lado precisando que você o auxilie. Aí você vai dizer, eita pau, agora que ele me deu uma folguinha, eu vou ter que ajudar o outro. Vai ter que ajudar o outro, porque você não tem para você, seu miserável. Amém, irmão, ou não? Olha. A gente não tem nem para juntar. Nem para ser arrogante, nem para ser esnobe. A gente tem para Ele. A gente vive para Ele. Por favor, decida. Você quer ser membro dessa igreja? Você quer ser membro desse barco? Você quer ser discipulado? Você quer amar Jesus e aprender com Ele? Decida-se. E pode ter certeza que daqui por diante Jesus vai dizer isso várias vezes a você, porque o Evangelho de João está se fechando para nós. E daqui a pouco a gente vai ouvir Jesus claramente dizendo assim, olha, se é isso que vocês querem, então a porta da rua, a serventia da casa, podem ir. Até para os discípulos. Até para os discípulos. Mas eu quero Deus. E eu quero Deus para Ele governar. Um reino que não é desse mundo. Mas é um reino que está dentro do meu coração. Que faz eu respeitar Bolsonaro. Mas eu respeitar também Rodrigo Maia. Porque eles são líderes dessa nação. Mas eles não são meu governante. Meu governante é o Rei da Glória, o Senhor dos céus. Faz eu respeitar. Se Lula tivesse na presidência, eu respeitaria. Porque ele seria o governante. Você está me ouvindo, irmão? Eu acho que ele tem que estar condenado mesmo. E se ele fez tudo que ele é acusado de ter feito, era para ele apodrecer na prisão. Mas se ele se tornasse de novo o presidente da nação, ele deveria ter o meu respeito completo. Como qualquer outro governante. Porque eu faço parte de outro reino. Meu governante governa sobre os reis da terra. Governa sobre os governantes da terra. Ele não perde o seu governo. Ele não perde o seu reino. E ele reina para me conduzir até o destino final. Ele vai me levar lá. Já decidiu? Você já decidiu? Acho que hoje Jesus trouxe você para cá, para você ter uma ideia um pouco melhor. Que talvez a crise não vá passar, mas você pode ter paz. Talvez a agenda não vai ficar mais sossegada, mas você pode ter descanso. Porque o reino de Deus não é desse mundo. É no nosso coração, é na nossa vida. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Não precisa o pessoal do louvor vir aqui não, tá? Eu já passei da hora, eu vou orar, já vou impetrar a bênção. Se você puder ficar de pé, vamos orar. Muito obrigado, Deus. Porque o Senhor se importa. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor quer bem a nossa vida. Mas se importa de tal maneira que o Senhor foi lá antes que a gente existisse e nos salvou. Obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor levará a bom termo a nossa vida. Até chegar ao lugar que temos que chegar. Mas ao passo que caminhamos aqui. Eu peço, Senhor, por mim, por todos os meus irmãos que de coração oram assim. Eu peço, ó Deus, dá-nos fome de Ti, Senhor. Dá-nos sede de Ti, Senhor Deus. E quando a gente se sentir mais apertado, faz a gente orar mais. Querer mais estar na Tua presença. Amar ainda mais ao Senhor, Deus.
Livra-nos, Senhor Deus. Livra-nos da nossa própria perdição. Livra-nos de confiarmos no nosso braço mortal. Livra-nos, Senhor, de esperarmos nos governos desse mundo o pão e o circo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a simplesmente celebrarmos a salvação, celebrarmos a Tua presença, celebrarmos o descanso que o Senhor traz à nossa alma, o sossego e a paz que o Senhor dá ao nosso coração. Derrama a bênção, Senhor, derrama a bênção sem medida sobre nós, dando-nos fome e sede de Ti. E como disse Paulo, eu também oro, Deus, faz-nos como igreja conhecermos as dimensões do Teu amor, a largura, a altura, a profundidade, todas as dimensões do Teu amor, a fim de que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus e a gente desfrute dessa humildade, dessa saúde espiritual que o Senhor tem para nós. Abençoa, Senhor, cada um. Peço que Tu abençoes em especial a nossa irmã Jaqueline, que está se mudando essa semana lá para o Rio Grande do Sul, que o Senhor vá com ela, Senhor, e a abençoe em tudo. Abençoa os irmãos e as irmãs que estão enlutados, dá o consolo, o conforto especial. Abençoa os que estão doentes, o Senhor pode curar, mas sobretudo dá paz e fé, Senhor Deus. Abençoa-nos todos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Vamos para a nossa classe.